No Medicinal Saúde de hoje eu converso sobre asma com a doutora Karina Slemmer. Acompanhem. Doutora Karina, o que é a asma? A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas, que são os brônquios que levam o ar para dentro do pulmão. Dentro do pulmão a gente tem os alvéolos, que é onde acontece a troca gasosa. Então a asma ela inflama os brônquios, dificultando a passagem de ar e produzindo mais muco. Por isso que a pessoa acaba tendo mais secreção, aquela tosse mais produtiva. E quais são as causas da asma? Então, hoje em dia já descobriu que existem vários tipos de asma, vários fenotipos de asma. O que a gente acaba mais encontrando no nosso meio é a asma alérgica, que é aquela asma hereditária, que geralmente tem outras pessoas da família que tem não só asma, mas outros tipos de alergia, como rinite, dermatite, algumas intolerâncias à lactose, ao glúten, outras alergias mesmo. Essas alergias, elas se conversam, né? Então, não necessariamente a pessoa tem asma e alguém da família pode ter, é mais comum ter também outro tipo de alergia. Ela é agravada por poluentes, por pólen, por ácaro, cheiros, perfumes. É basicamente uma doença de hipersensibilidade. Sim, e existe uma diferença entre a asma e a bronquite. Sim, sim. A bronquite, a gente costuma dizer que tem a bronquite aguda e a bronquite crônica. A bronquite aguda é aquela causada por alguma causa viral, alguma causa bacteriana, vamos supor, uma gripe ou até mesmo uma pneumonia. A pessoa teve aquela tosse, aquela infecção e acabou chiando o peito, os brônquios ficaram mais estreitos. Ela tem por aquele motivo, trata e não necessariamente precisa ter mais. A bronquite crônica não, ela tem uma recidiva, né? E a bronquite crônica tem duas causas, a bronquite asmática, que é a asma, né? E o DPOC, que são aqueles pacientes que tiveram exposição a fumaças, principalmente ao cigarro, mas também outros poluentes. Então essa é a bronquite crônica e ela é recorrente. A pessoa se expõe aos alérgenos, se expõe a essas situações e ela volta a acontecer. Como é feito esse diagnóstico, doutora? A asma, a pessoa ela tem uma história de tosse crônica, que seria aquela tosse por mais de 2 ou 3 semanas, sibilância, que é aquele chiadinho no peito, que às vezes até a mãe fala, parece que tem um gatinho lá dentro, né? Ou até mesmo o paciente fala que chia, e o diagnóstico a gente faz com esses dados clínicos, investigando também história familiar, se alguém da família teve, com o que trabalha, história ocupacional, né, com o que ele tem no ambiente de casa, às vezes dorme com gato, com cachorro, e o diagnóstico ele é feito com o exame do sopro, que é a espirometria. É um exame que ele vai soprar, né, em um aparelho e ele vai quantificar o fluxo e o volume pulmonar e a gente vai ter esses valores para dizer se ele tem a obstrução e qual a gravidade dessa obstrução. Certo. E existem fatores de risco também. Sim, sim. A asma, como a gente acabou de dizer, a maioria ela é de causa alérgica, mas tem outros fatores que influenciam. A obesidade acaba influenciando muito, porque quanto mais célula adiposa a gente tem, mais mediador inflamatório libera, e isso acaba atacando o pulmão. Contato também com fumaças de carro, o ar-condicionado, que deixa o clima mais seco, essas mudanças bruscas de temperatura, porque quando cai a temperatura, acaba que o nosso pulmão ele acaba fazendo mais broncoespasmo. Em um paciente que tem uma sensibilidade maior, né, isso agrava mais. Certo. E existe tratamento? Sim, sim, existe tratamento. A gente fala assim, o tratamento ele é um tratamento contínuo. O paciente vai ter que usar a medicação de uso contínuo, nem todos. Nas asmas mais leves, a gente consegue usar, às vezes, em períodos sazonais, períodos de inverno, períodos de primavera, onde tem florada. E tem pacientes que passam anos sem precisar da medicação, que seria a ideal, a medicação inalatória, as famosas bombinhas que o pessoal fala, né? Sim. Mas que a gente não gosta muito do termo, porque o pessoal acaba tendo um pouquinho de preconceito, né? Mas são as medicações inalatórias que têm a melhor via de uso.
Na verdade, a fase de juventude, assim, adolescente, jovem, acaba tendo uma melhora expressiva da doença e acaba podendo voltar na vida adulta. E às vezes precisa de um gatilho. Tem pessoas que vai voltar com muita idade, fala, nossa, mas desde criança eu não tinha, agora que eu já tô mais velha, mas teve um gatilho. Ou vamos supor, foi ajudar começou a fazer uma pintura, ou foi fazer uma faxina com mais pó, com mais poeira, e acaba tendo esse gatilho para voltar. Então existem aquelas pessoas que tratam continuamente, a todos os dias, e existem aquelas que a gente consegue fazer interrupções, que é mais nos períodos quentes, né? Sim. No verão acaba tendo essa melhora, o período quente ele acaba tendo essa melhora para os brônquios.